5 de novembro de 1849, nasce Rui Barbosa. Rui Barbosa marcou sua época, constituindo-se a maior expressão intelectual da nossa história política e jurídica. Aos 5 anos, começa a aprender as primeiras letras, chamando a atenção pela sua inteligência e facilidade em aprender gramática. Rui usava a palavra do vernáculo. E o Rui tem uma disputa que tem o retrato do professor dele lá em cima, Carneiro Ribeiro, com quem ele teve até porque é réplica. Ele discutiu com o mestre dele questão de português. Em 1861, entra no ginásio, concluindo seus estudos de humanidades em 1864. Em 1866, entra na Faculdade de Direito de Olinda, mudando-se em 1868 para a Faculdade de Direito de São Paulo. Rui nasce em 5 de novembro de 1949, aqui na Bahia. Estuda na Bahia, no ginásio baiano, com Carneiro Ribeiro e outras pessoas. Depois ele vai fazer o curso de Direito, primeiro em Recife, depois em São Paulo. O grande contexto é a Faculdade de Direito de São Paulo. Em 1872, após o curso de Direito, Rui Barbosa volta para sua terra natal, onde passa a publicar suas ideias no Diário da Bahia, jornal que assume a direção em 1873. Nesse período, ele ainda faz uma conferência sobre eleições diretas no Teatro São João. O Brasil vivia o período da regência de Dom Pedro II. Ele consegue refletir sobre a causa abolicionista, que o escravo não precisava só receber a liberdade, ganhar a liberdade. Muito mais do que esse ganhar a liberdade, o escravo precisava de oportunidades. Ele precisava ser ressarcido, receber um dano, receber por um dano que ele sofreu ao longo de mais de 300 anos na nossa história. Então ele refletia sobre isso, ele dizia, o escravo precisa sim ter a sua liberdade, mas além de ter a liberdade, ele precisa ser indenizado, receber pelo menos um lote de terra e uma mula, por exemplo. Então, isso significa dizer que ele não pensa apenas a causa abolicionista, dizer eles têm direito porque eles são iguais, mas ele reflete também para além da lei e nos diz não só a liberdade, mas o escravo tem direito, por exemplo, a um início de vida que se faça longe desse senhor de escravo, coisa que, por exemplo, não vingou, mas ele ideologicamente refletiu sobre isso, isso por si já é muito grande. Em 15 de novembro de 1889, devido a uma conjunção de fatores, é proclamada a República, criando-se a República dos Estados Unidos do Brasil, cujo relator da Constituição foi Rui Barbosa. Para os homens do Império, era difícil ter a federação no Império, compreendeu? No entanto, o Império podia ter adotado a federação. Né? É a ideia do governo da época, da política, do conjunto. E se as coisas não eram como ele queria, ele pedia demissão. Ele não sei quantas vezes demissão de cargo. Ele reviu toda a Constituição. Há quem diga que não foi só uma revisão do ponto de vista gramatical, mas foi também de conteúdo. Porque Rui era o paladino da federação, para que houvesse uma Constituição em que as províncias, as províncias que foram transformadas em estados, tivessem autonomia de organizar o seu governo, a sua justiça, a sua polícia, etc. Quer dizer, essa é a ideia política e jurídica preponderante em Rui. Em 14 de dezembro de 1891, Rui, então ministro da Fazenda, mandou queimar os livros de matrícula dos escravos existentes nos cartórios das comarcas e registros de posse e movimentação patrimonial envolvendo todos os escravos. Tem umas pessoas que o acusam de ter incinerado os documentos da Secretaria do Ministério da Fazenda. A gente tem que olhar sobre a perspectiva, ele é o ministro da Fazenda. Se ele não tivesse feito isso, evidentemente que o Estado brasileiro, a União, teria que resgatar, teria que pagar muito dinheiro que não tinha para pagar. Rui, como abolicionista, ele tem aquele ato que ficou muito marcante
rasgar os livros de registros dos escravos. Muitos classificam aquilo porque ele, logo após implantada a República, ele ocupou o cargo de primeiro-ministro da Fazenda no Brasil. E os escravos tinham sido libertados. Só que havia a perspectiva de um projeto por parte dos escravagistas, dos donos dos escravos, de exigirem, assim como aconteceu nos Estados Unidos, uma indenização como se fosse um valor pela desapropriação daquele patrimônio que eram os escravos. Então, o que se desejava era apagar essa mancha que a escravidão trazia para o Brasil. Para a abolição, havia uma necessidade de uma indenização do governo ao dono de escravo, né? O dono de escravo, ele alforriava, mas em compensação ele recebia uma parcela do governo que era a forma de como se fosse um pagamento, uma carta de alforria. Não era carta de alforria, era libertação do escravo, mas ele recebia uma verba, como se fosse o pagamento dessa libertação. Resultado, há uma suposição, uma hipótese ou uma premissa de que Rui Barbosa tomou a liberdade de fazer a queima de arquivos para poupar o próprio governo, que não tinha esse montante. Então era exorbitante. E essa exigência dificultava, era mais um elemento para emperrar a máquina, né, governamental abolicionista. Esse é um ponto de partida. Outro ponto de partida, a vergonha. Algumas pessoas, alguns teóricos dizem que isso foi uma medida draconiana, atitudes radicais em cima da lei. Se existia uma lei, se foi promulgada a lei. A gente sabe também que alguns escravos, com a lei Feijó, já eram libertos e vieram para o Brasil ilegalmente, o tráfico ilegal. Então, quer dizer, Rui Barbosa afirma, no curso da história, que a lei no Brasil é uma lei fictícia. Às vezes ela só fica no papel. Como é possível se queimar uma coisa que foi institucional, que foi regra, que foi baixado pelo governo? Entre 1891 e 1894 é o período de consolidação da República, no qual há a renúncia de Deodoro da Fonseca, tendo assumido, sem eleições, Floriano Peixoto, que ficou até 1894, quando Prudente de Moraes vence Rui Barbosa nas eleições, ficando Rui com o 4º lugar. Entre 1894 e 1905 foi um período de industrialização e modernização da economia brasileira e início da política de valorização do café. Em 1905, Rui Barbosa candidata-se novamente, concorrendo agora com Afonso Pena, perdendo mais uma vez. Em 1907, após hesitar durante algumas semanas, o convite do então ministro das Relações Exteriores, Barão do Rio Branco, foi nomeado embaixador extraordinário e plenipotenciário e delegado do Brasil na Missão Brasileira na Segunda Conferência da Paz, a realizar-se entre os dias 15 de junho e 18 de outubro daquele mesmo ano, em Haia, na Holanda. Do ponto de vista internacional, a grande contribuição de Rui é a favor que todos os países, todas as nações tivessem os mesmos direitos, fossem grandes ou pequenos, mas o direito fosse reconhecido internacionalmente. Nesta ideia, ele vai projetar aquilo que o embaixador Luiz Carlos Cardim chama, ele vai formular, então é o primeiro brasileiro que vai formular a política multilateral brasileira. Como é que o Brasil vai atuar junto aos órgãos internacionais. Ele teve um grande sucesso em Haia no final, né, porque no princípio ele falava longos discursos, todos em francês, compreendeu? Esses discursos de Haia nunca foi traduzidos para o Brasil, nunca foi traduzido. Ele vai então defender as pequenas nações, passa em Portugal,
E ele, então, isso foi tão importante que a Polônia criou uma escola com o nome dele. Até hoje tem na Polônia uma escola com o nome do Rui Barbosa. Rui se caracterizou como a Águia de Haia. Por quê? Porque ele, participando da Conferência Internacional de Haia em 1907, lá ele defendeu a tese da igualdade dos Estados, da igualdade das nações. Então, até aquele tempo, em função do esplendor de que cada nação tinha, umas se sentiam mais poderosas do que outras, e ele queria que aqueles que estivessem ali assentados tivessem direito ao voto e fossem tratados de forma igual. Ele começou o seu pronunciamento e lá para as tantas se estabeleceu uma disputa entre ele e o Barão Marshall, e ao final deste processo o Rui foi considerado como o maior orador desta conferência. O Rui foi celebrado como Águia de Haia em 1907 no Congresso da Paz em Haia. Ele foi considerado como o sábio entre os sábios de Haia, colocando o Brasil numa posição de destaque no cenário mundial. Era uma reunião feita, uma cúpula de paz feita com países do mundo inteiro. Dentre os grandes países, ninguém esperava uma participação tão grande de uma nação tão desconhecida como o Brasil. Rui colocou o país no patamar acima quando ele pregou a igualdade das nações de modo tão veemente, de modo tão importante. Então acho que o Rui simboliza muito, e esse Dia da Cultura é apenas uma das pequenas homenagens para Rui. 1907 a 1910 foi o período das primeiras rebeliões na República Velha. E, em 1910, Rui Barbosa inicia sua campanha para a corrida presidencial, a qual recebeu o nome de Campanha Civilista, perdendo para Hermes da Fonseca. Rui foi um civilista. Ele empreendeu uma luta contra Hermes da Fonseca, um militar, para que o Brasil não fosse uma república, não fosse um militarismo, fosse uma república civilista. E assim se caracterizou e assim terminou, com o passar do tempo, implantando seus conceitos. Ainda em meio às primeiras rebeliões da República Velha, em junho de 1913, Rui inicia sua candidatura à presidência pela Convenção Nacional, sendo derrotado por Venceslau Braz. Os anos que se seguem são de revoltas, rebeliões e conflitos internos e um grande caos internacional, a Primeira Grande Guerra Mundial. No dia 18 de janeiro de 1919, com o fim da Primeira Guerra, tem início a Conferência de Versalhes, com os 27 países vencedores, a qual durou até 20 de janeiro de 1920 e teve como objetivo traçar as novas regras do pós-guerra. Em 13 de abril de 1919, Rui Barbosa candidata-se pela quarta e última vez à presidência, perdendo dessa vez para Epitácio Pessoa. Os anos 20 são marcados por crises, repercussões da Primeira Guerra e a Semana de Arte Moderna de 1922. Em julho de 1922, Rui Barbosa sofre um grave edema pulmonar com iminência de morte. Meses depois, em fevereiro de 1923, sofre uma paralisia bulbar. Seu corpo foi sepultado em um grande mausoléu familiar no cemitério de São João Batista, onde ficou até 1949, quando, no governo de Otávio Mangabeira e centenário de nascimento de Rui Barbosa, seus restos mortais foram exumados e transladados para sua terra natal, Salvador, onde se encontra até hoje, no Fórum Rui Barbosa. Rui, de certa maneira, representa um pensamento médio da classe média, né? A favor da República, a favor dos escravos, a favor da federação. Isso não era nada popular. Ele tomou medidas realmente fortes, enérgicas, que não eram populares, e o político necessariamente não precisa ser popular. Às vezes ele é entendido muitos anos depois, né? Então, de certa maneira, mas é um nome de uma compostura, de uma seriedade, de uma sobriedade realmente incomuns, né? Mas ele foi, sobretudo, assim, um homem muito reto e muito digno. Eu acho que é um modelo perfeito de um cidadão brasileiro em toda a sua inteireza de caráter. Advogado, enfim, se lançou sempre em defesa das liberdades, sempre em defesa dos oprimidos. Rui, como todos sabem, ele é uma personalidade polifacetada. Ele foi advogado, ele foi jornalista, ele foi diplomata, ele foi político, ele foi ministro, ele foi deputado, foi senador, enfim, foi poeta. É uma figura riquíssima.
E em termos da cultura, basta dizer que hoje, 5 de novembro, quando do seu nascimento, quando ele completaria 162 anos, é o Dia Nacional da Cultura no Brasil. Ou seja, este é o reconhecimento nacional do que significou e do que significa Rui. Porque Rui Barbosa, ele vive através dos seus conceitos, através das suas reflexões, através das suas ideias, principalmente diante de um país com as dificuldades que tem enfrentado, as transformações, as inversões de valores que nós temos sofrido, as questões éticas, as questões morais que aí estão sendo permanentemente debatidas e que ele, durante toda a sua história, ele fez questão de deixar isso muito patenteado. Isso até é resumir, até consolidar o que representou Rui Barbosa. Hoje, por exemplo, dia 5 de novembro, é o dia do seu nascimento. Foi escolhido como Dia Nacional da Cultura, em uma lei decretada em 15 de maio de 1970, em todo o país, Dia Nacional da Cultura, em homenagem a Rui Barbosa pela pessoa que representa a nossa cultura. Então, como jurista, como jornalista, como político, como educador, como diplomata, ele representa muito para a Bahia, a sua história representa muito para a Bahia, representa muito para o Brasil, representa muito para o mundo. Ele foi considerado como o sábio entre os sábios de Haia, colocando o Brasil numa posição de destaque no cenário mundial. Era uma reunião feita, uma cúpula de paz feita com países do mundo inteiro, dentre os grandes países, ninguém esperava uma participação tão grande de uma nação tão desconhecida como o Brasil. Rui colocou o país no patamar acima quando ele pregou a igualdade das nações de modo tão veemente, de modo tão importante. Então acho que o Rui simboliza muito e esse Dia da Cultura é apenas uma das pequenas homenagens para Rui. Rui Barbosa ele tem essa importância justamente porque ele foi um pensador atuante. Ele foi um escritor de vanguarda. Ele deixou registrado em suas obras toda uma vertente ideológica com força muito grande no pensamento de toda uma nação, nesse caso o Brasil. Além disso, no pensamento ainda, mostrando a sua capacidade de fazer com que houvesse adeptos a seu pensamento, ele escreve sobre o ensino, sobre a cultura. Ele nos diz, na obra clássica dele, A Oração aos Moços, que foi inclusive um discurso, quando ele foi homenageado como paraninfo, numa turma de formandos do Largo São Francisco, ele nos diz que o estudante é aquele que se dedica para sempre com a causa do estudo. E ele diz que o exemplo dele deve ser seguido, porque ele não passava um dia sem fazer uso da literatura ou sem estudar. Ele dormia pouco, dormia pouquíssimo, em média 3 horas por dia, justamente para que ele desse conta de tanta literatura, de tanta obra que ele tinha que estudar. Então isso demonstra o quê? Um amor ao ensino, um amor à educação, um amor à literatura. Isso é um exemplo que ele deixa na Oração aos Moços, mas também é um exemplo de vida para o estudante e para a própria ideia de cultura do país. Então, nesse 5 de novembro, Dia Nacional da Cultura, Rui Barbosa merece todos os nossos aplausos, mas não só hoje, num país que a população tem um número altíssimo de analfabetos, num país que, por exemplo, não privilegia a questão da educação, nem tampouco da leitura, Rui Barbosa é essencial no pensamento não só do acadêmico de direito, como também de uma nação como um todo.